Oi, eu sou a Heloísa e eu e o Eduardo Tonovski do 9º ano fizemos um trabalho sobre hidrografia, clima e vegetação da Ásia. A zona polar da Ásia, localizada no extremo norte da Sibéria, tem um clima ártico rigoroso, com invernos longos, escuros e com a temperatura de até menos 50 graus. No verão, as temperaturas raramente ultrapassam os 10 graus Celsius, e ocorre o fenômeno do sol da meia-noite. A vegetação é composta por tundra e a fauna inclui animais adaptados ao frio extremo, como ursos polares e renas. A economia da região é impulsionada pela extração de minerais, petróleo e gás natural, além da pesca e o turismo polar. O degelo ártico também abre novas rotas comerciais e áreas para a exploração. Os climas temperados e subtropicais, na Ásia, localizam-se principalmente ao norte da Índia, leste da China, Japão e Coreias. O clima subtropical é bastante caracterizado pelas massas de ar que atuam em suas regiões, deixando o clima menos seco e fazendo com que haja chuvas durante o ano todo. Dependendo da sua localização, a temperatura média de uma região com clima subtropical pode variar entre a mínima de 18 graus Celsius e a máxima de 30 graus Celsius, mas que lugares mais frios pode chegar a uma temperatura mínima de 0 graus Celsius durante o inverno. O clima temperado é composto por áreas do planeta às quais os raios solares chegam de forma inclinada à superfície, fazendo com que haja temperaturas anuais mais amenas. Uma das principais características do clima temperado são as estações do ano bem definidas. Portanto, os verões apresentam temperaturas relativamente elevadas e com altos índices de chuva, enquanto os invernos são bastante frios e secos. A vegetação de ambos os climas consiste principalmente na floresta temperada, caracterizada pela grande variedade de espécies. Algumas das espécies de flora encontradas nessa vegetação são carvalho, faia, sequoia, olmo, magnólia, castanheira, entre muitas outras. Algumas espécies de fauna local são ursos, cervos, lobos, raposas, corujas, alces, entre outros. Os três principais rios das áreas de clima subtropical e temperado da Ásia são o rio Yangtze-Kiang, o rio Azul, parte do rio Amur e parte do rio Brahmaputra. O Rio Azul é conhecido por ser o rio mais extenso da China e possui em suas voltas as áreas de maior densidade demográfica do planeta. As principais atividades econômicas realizadas em regiões de clima temperado e subtropical são a agricultura, especialmente de produções como trigo, cevada, soja, frutas como pêssegos e maçãs, arroz, chá, cana-de-açúcar, algodão, entre outros, e as hidrelétricas, já que essas áreas possuem grandes rios, estes que possuem bastante densidade demográfica, algo que favorece a população local. O clima de alta montanha da Ásia localiza-se principalmente pela Cordilheira do Himalaia, local este que possui a maior cadeia de montanhas do mundo. A Cordilheira do Himalaia estende-se por 5 países: Índia, China, Nepal, Paquistão e Butão. Por se localizar em grandes altitudes, a pressão atmosférica faz com que o clima da região seja bastante frio, com temperaturas variadas entre 11 graus Celsius e menos 30 graus Celsius. Portanto, é uma área que está constantemente coberta por uma camada de gelo. Em áreas mais baixas, a vegetação é formada por uma densa floresta tropical. Em áreas mais altas, florestas temperadas e vegetação alpina podem ser encontradas. Nas maiores altitudes, é bastante comum encontrar algum tipo de vegetação, apenas camadas de gelo de rochas. É no Himalaia que nascem ou percorrem alguns dos mais influentes rios da Ásia, entre eles o rio Indo, o rio Brahmaputra e o rio Bhagirathi. Nas áreas mais baixas da cordilheira, onde é predominado o clima temperado ou tropical, é possível investir na agricultura local, já que estes climas são bastante favoráveis para a plantação de algodão, trigo, frutas que são favoráveis a estes climas, entre outros produtos. Outra atividade econômica que pode ser praticada no Himalaia é a mineração, já que esta área é rica em metais preciosos e sais minerais, além do turismo que também é muito popular na região. As regiões áridas e semiáridas da Ásia, como o Oriente Médio, partes da China e a Mongólia, têm o clima com altas temperaturas, chuvas escassas, com menos de 250 ml anuais nas áreas áridas e grande variação térmica entre o dia e a noite. A vegetação é esparsa, com arbustos resistentes à seca. A economia é marcada pela pecuária extensiva e a agricultura limitada, além da exportação de petróleo, gás natural e minerais como cobre e o ouro. O turismo desértico e o comércio de produtos pecuários também são importantes. A escassez de água é um desafio, levando investimentos em dessalinização e irrigação. O clima equatorial é o tipo de clima que pode ser encontrado no sul da Ásia, área próxima da linha do Equador. Justamente por sua localização, áreas que possuem este clima são extremamente quentes, com temperaturas mínimas de 20 graus Celsius, raramente passando esta marca, e máximas de 20 graus Celsius ou acima. Além de altas temperaturas, outra principal característica deste clima é a umidade do ar. As estações do clima equatorial não são bem definidas, já que o clima quente e úmido prevalece o ano inteiro.
A vegetação das florestas equatoriais é principalmente construída por árvores de grande porte, mas ainda assim há uma grande diversidade nessas florestas, tanto de flora como de fauna. Alguns animais que podem ser encontrados em regiões de clima equatorial são sapos, onças, antas, araras, tucanos, preguiças, capivaras, botos, entre muitos outros. O único principal rio das áreas de clima equatorial da Ásia é parte do rio Mekong, já que grande parte do local é predominado por extensas ilhas, portanto há mais oceanos do que rios. Por ser um local onde bate muito sol grande parte do ano, o investimento em energia solar pode se tornar uma ótima atividade econômica da região. Outras atividades que podem ser realizadas são o turismo, já que as florestas tropicais possuem belas paisagens, a extração de madeira, por conta da grande densidade vegetal do local, a pesca, já que é uma área cercada pelo oceano e possui uma grande diversidade marinha, a agricultura de certas matérias-primas, como abacaxi, banana, manga, etc., entre outras atividades.